Dr. Batmanghelidj ele afirma o seguinte: nunca antes tantas pessoas sofreram e morreram de asma como nos dias atuais. Por quê? Quando você está desidratado, nós liberamos maior quantidade de estaminas. E estaminas, ela desencadeia dores, alergias e asma. Vamos falar sobre isso. O corpo de um recém-nascido é constituído de mais ou menos 80% de água, enquanto que um adulto, 70%, e um idoso, em torno de 60%, embora alguns tenham mais e tenham outros que têm muito menos. Isso é um problema. O nosso cérebro, 85% é água, o sangue, 94%, e o fígado, 87%. E o disco que fica entre as vértebras, ali da nossa coluna, 80% é água. Imagina se você estiver desidratado, cair para 70, 60, 50, obviamente que esse disco vai diminuir a espessura. E por isso que nós diminuímos de tamanho também, não é? E quando você diminui a espessura, eles são amortecedores. Você vai começar o atrito osso com osso, ou então vai comprimir os nervos, provocando aquelas dores, por exemplo. Imagine uma célula, uma membrana das nossas células, hidratada e desidratada. Qual célula você acha que vai ser mais saudável? Pois é. Beber água previne enxaqueca. Água é o nutriente mais importante para prevenir enxaqueca. Dor de cabeça, enxaqueca, antes de pensar em qualquer medicamento, beba água. Se você estiver desidratado, ela pode desencadear asma, vai desencadear alergias, pode ser a causa da hipertensão, da prisão de ventre, constipação, da diabetes tipo 2 e também das doenças autoimunes. E o turnover hídrico? O que significa isso? Imagine uma pessoa que tem lá 65, 66 quilos. Em média, por dia, ele vai eliminar 2.300 ml de água, 2,3 litros. De que forma? 1,4 litros pela urina, 100 ml transpirando pelo suor, 200 ml pelas fezes e 600 ml no trato respiratório. Enquanto nós estamos expelindo o gás carbônico, também estamos eliminando água. E, portanto, uma pessoa nessa faixa de peso tem que, no mínimo, repor 2,3 litros de água. Será que você está fazendo isso? Esse senhor aqui é o Dr. Fereydun Batmanghelidj. Nasceu no Irã em 1933, estudou na Escócia, na Inglaterra, mas em 1979 ele foi preso no Irã. E quando estava preso, sendo médico, ele resolveu tratar os doentes ali do presídio. E como na penitenciária não tinha medicamentos, o único recurso que ele tinha, água e sal. Usando água e sal, tratou de centenas, milhares de detentos doentes. E quando ele foi libertado, ele pediu para ficar mais pelo menos 4 meses até terminar o tratamento dos doentes com água e sal. Depois ele se mudou para os Estados Unidos e ele editou diversos livros falando dos benefícios da água. Esse primeiro livro fala que a água cura, drogas matam. Aqui fala, água e sal são os seus curadores. E aqui ele falando da água curativa. Aqui ele fala, erradique lupus, asma, né, com água. E aqui ele mostra que o nosso corpo está gritando, pedindo água. São diversos livros que ele publicou. E nesse livro ele afirma o seguinte, que se você beber água, ele previne doenças cardíacas e também o AVC, porque ele previne a coagulação sanguínea. Melhora casos ou evita a infecção, porque ele aumenta a eficiência do nosso sistema imune. Evita a depressão, porque ele contribui na produção da serotonina. A água aumenta a produção de melatonina, melhorando o quê? Distúrbios do sono. E também a água é um lubrificador mitocondrial. A mitocôndria é o responsável pela geração de energia no nosso corpo. Por isso, quem está com falta de energia? Água. Água também, o cérebro bem hidratado regula melhor as suas funções. Então, se você está com déficit de atenção, água. Alguns enganos que as pessoas cometem. 4 pressupostos equivocados. Então, muitas pessoas pensam que
Boca seca é um indicador de desidratação. Mas na verdade, o seu corpo, as suas células já estão bem desidratadas quando você sente a sua boca seca. Portanto, nós temos que beber água antes de sentir sede, antes da boca ficar sede. A água é apenas um solvente, muitas pessoas pensam. É um solvente também, e também responsável pelo transporte dos nutrientes. Mas ela também participa dos processos bioquímicos do nosso corpo. Então não é somente um solvente. Outro engano. A sensação de sede permanece igual durante a vida. Não é verdade. Principalmente quando nós chegamos na terceira idade, onde a parte do cérebro que detecta a fome e a sede, elas estão muito próximas e as pessoas confundem a sede com a fome. Portanto, quando você sentir fome, experimente beber água. Provavelmente vai saciar a sua fome, porque na verdade era sede. Outras pessoas pensam que outros fluidos podem substituir a água pura. Não é verdade. Não adianta tomar sucos, refrigerantes, outras bebidas, até alcoólicas, achando que vai substituir água, porque não vai. Tem que ser água pura. A desidratação pode ser responsável pelo enjoo matinal em grávidas. Isso é desidratação da mãe e do feto. Angina, aquelas dores, é a forma mais avançada de desidratação do coração-pulmão. Crises de fibromialgia são frequentemente desencadeadas por desidratação. Imagine se os alvéolos, por onde entra o oxigênio para dentro do nosso corpo. Se os seus alvéolos estiverem assim, que nem essa caixa de uva, com certeza você vai estar bem oxigenado. Mas se os seus alvéolos estiverem desidratados, que nem a uva passa, por exemplo, com certeza você terá problemas respiratórios. Dr. Batmanghelidj, ele afirma o seguinte: nunca antes tantas pessoas sofreram e morreram de asma como nos dias atuais. Por quê? Quando você está desidratado, nós liberamos maior quantidade de estaminas. E estaminas, ela desencadeia dores, alergias e asma. A estamina é um neurotransmissor que nosso corpo vai liberando. Então, água e sal são excelentes antihistamínicos. Dê uma olhada nessa foto aqui. Isso aqui é a foto de uma pessoa que está com sangue grosso, ou seja, as hemácias estão empilhadas, grudadas. Não é? Obviamente que uma pessoa que está com sangue assim não vai conseguir circular. Esta pessoa, tomando 3 copos de água, em pouco tempo pode ocorrer isso. Ou seja, aquele efeito rouleau se desmembra e as hemácias ficam todas soltas. Vai circular melhor, vai oxigenar melhor. Agora, então vamos beber água, mas nem toda água é igual. Né? Então, que água que nós devemos tomar? Se você for tomar água que vem da sua torneira, das estações de tratamento. Nessas estações de tratamento são usados diversos produtos químicos e que infelizmente quando chega na torneira ainda ela está presente. Quais produtos químicos que elas usam? Por exemplo, cloro ou hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio, cal hidratada, carbonato de sódio, flúor, permanganato de potássio, carvão ativado, polímeros coagulantes, ozônio, ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Infelizmente, algumas dessas substâncias ainda ela está presente quando nós tomamos água diretamente da nossa torneira. Portanto, se você tiver condições e opções, o ideal é você tomar uma água mineral de boa qualidade. Ou, pelo menos, usar um filtro que consiga tirar esses produtos químicos, que seja o cloro, que seja o flúor, né? Talvez até algumas bactérias que estejam presentes. Então, existem filtros que fazem essa limpeza básica. Ou, se você tiver condições, você pode recorrer também aos filtros tecnológicos, não é? Filtros que, além de eliminar as bactérias, além de tirar esses produtos químicos, elas também têm a capacidade, por exemplo, de aumentar o pH da sua água ou até produzir hidrogênio, não é? Então, existem filtros como esse, por exemplo, que eu uso. Isso aqui, além de ser bactericida, mineraliza, ioniza, alcaliniza e produz hidrogênio. Então, é uma água excelente. Né? Então, você pode também recorrer a esses filtros tecnológicos. Esse Dr. Peter, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2003 por ter descoberto como a água penetra
em cada célula do nosso corpo. Ou seja, ele descobriu a aquaporina. O que é aquaporina? A aquaporina é o receptor onde a água vai passar para dentro das nossas células. E o que o Dr. Peter afirma nesse livro é que dependendo das moléculas, da estrutura molecular de cada água, ela tem facilidade para penetrar ou não. E qual é o tipo de água que penetra mais facilmente para dentro de cada célula do nosso corpo? São as águas que têm as moléculas estruturadas em forma hexagonal, como essa aqui, por exemplo. Então tem essa forma hexagonal. A água que estiver nessa estrutura hexagonal, ela hidrata muito mais rápido, muito mais fácil. Então tem água que você bebe um pouco, vai hidratar. Tem água que você bebe muito, mas pode não estar hidratando. Então água um formato hexagonal e água totalmente desestruturada. Esse outro cientista coreano, Dr. Moo Sik-jong, ele tem mais de 300 trabalhos científicos falando sobre água e ele fala dos benefícios dessa água hexagonal. Quando você consome água hexagonal, ela melhora seu sistema imune, aumenta o poder de detox, a hidratação fica muito mais fácil e melhora a absorção dos nutrientes. Esse é do professor Masaru Emoto, autor desse livro A Mensagem da Água. Ele analisa a água através dos cristais que se formam quando você congela a água em estado sólido. Então você congela a água e aí você vai olhar os cristais formados por essa água. Então como que as moléculas estão estruturadas? Então esse aqui, por exemplo, é uma água de uma nascente, água muito boa. Veja como ela está toda estruturada na forma hexagonal. Enquanto que, se você pegar uma água que estiver contaminada ou que receber energia negativa, porque você pode mudar a estrutura dessa água, fornecendo ou dando a energia boa ou energia ruim. Essa água aqui, ela ficou ao lado de uma música heavy metal, que fala sobre revolta, só coisas ruins. Então, desestrutura totalmente as moléculas dessa água. Obviamente que essa água é muito mais saudável para você do que esta água. A água que eu tomo é essa aqui, ó, da Anil, da nossa empresa. Masaru Emoto esteve na nossa fazenda, congelou e fotografou os cristais da água da Anil. Olha que beleza. Ela está no formato hexagonal, ou seja, uma água que hidrata muito fácil, muito rápido. Tem pessoas que falam, mas a água tem que ser alcalina. Ou tem pessoas que falam assim, não adianta beber água alcalina se no nosso estômago vai baixar para o pH 2. Isso é verdade. Todo alimento ou toda bebida, independente do pH que ela esteja, quando chega no estômago, ela vai sofrer a digestão, ou seja, o ácido clorídrico que vai baixar para 2. Então, qual a vantagem de você consumir uma água de pH mais elevada ou não? Quanto mais elevado o pH, quando o seu corpo libera mais ácido clorídrico para baixar, lá dentro do seu corpo é obrigado a produzir o bicarbonato de sódio, que é alcalino. Então ela vai alcalinizar lá dentro do seu corpo. Então quanto mais alcalino, mais ácido clorídrico, mais bicarbonato de sódio. Obviamente que isso não quer dizer que toda água mais alcalina seja a melhor. Depende da sua necessidade. Porque o que alcaliniza são alguns minerais alcalinizantes, cálcio, magnésio, potássio, mas também tem minerais importantes que são acidificantes, como o enxofre, o cloro, não é? Então depende da necessidade também. Existem águas, por exemplo, do mar, que é alcalino, mas não serve para tomar. Então depende de como está o seu organismo. Portanto, quanto de água nós temos que consumir todos os dias? Eu recomendo que você multiplique o seu peso por 35 ml. Se uma pessoa tem 60 quilos, multiplicando por 35 ml vai dar 2,1 litros por dia, 2.100 ml por dia, que você deve consumir ao longo do dia, antes de sentir sede e fora das refeições. E o ideal é que você não beba água quando você vai deitar. O ideal é que você termine a sua cota no final do dia, no começo da noite. Porque isso pode, se você tomar água muito final da noite, antes de você deitar,
pode atrapalhar o seu sono reparador. Quando você bebe água, você pode ter grandes benefícios. Essa senhora mostra, por exemplo, o resultado que ela teve no seu rosto, bebendo 3 litros de água por dia durante 4 semanas. Vamos olhar mais de pertinho? Olha a diferença que houve em 4 semanas bebendo 3 litros de água. Por que você não experimenta também aumentar a dose de água, né, durante 4 semanas? Tenho certeza que você vai ter muita saúde, né? Beber água é saúde. Tchim, tchim, muita saúde para você.